foi dizer à jovem que estava, a uma jovem, sendo ele casado e a jovem solteira, foi dizer que estava apaixonado pela jovem. Hoje são 20 de julho de 2025. Meu nome é Josué Augusto. Para você que está entrando neste canal pela primeira vez, eu peço que se inscreva neste canal, dê um like e comente aqui embaixo. Tratamos neste canal há mais de 8 anos de assuntos concernentes ao Evangelho de Jesus Cristo e, por que não dizer, da maneira como hoje se conduz nesse caminho que, segundo aprendemos, o caminho da salvação, um alto e sublime caminho que o imundo nem o impuro passará por ele, que nos conduz ou nos conduzirá à presença de Cristo. Mas para isso precisa renúncia, precisa agir com retidão, com justiça, principalmente, irmãos, aqueles que estão em funções de liderança na igreja. Antes de tratarmos desse assunto, porque eu quero tratar aqui de uma denúncia ou de um pedido de pessoas de uma determinada cidade que estão convivendo há mais de 2 anos com uma situação, assim, vamos dizer, de não conformidade com os preceitos bíblicos, com os preceitos doutrinários e com os costumes. E as pessoas, os bons costumes. E as pessoas me ligam, irmão Josué, denuncie isso aí, relate isso aí. E é isto que eu vou fazer aqui. Mas eu quero antes ler um versículo que está em Provérbios capítulo 25, versículo 19, que diz o seguinte: como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. O que é desleal? Desleal é aquele que não é leal, que não age com retidão, não age com verdade, não age com justiça e não procura viver uma vida sem que faça acepção de pessoas, ou seja, 2 pesos e 2 medidas. Este versículo aqui aplica-se muito para quem exerce cargos, funções de liderança na igreja. Por quê? A partir do momento que você perde a condição de leal, de confiança, você passa a ser um problema. E em vez de ser um problema permanentemente, é melhor você se corrigir, se recolher ao seu lugar, se retratar, que é a maneira mais correta a se fazer, pedir perdão e deixar de insistir em uma função para a qual você não apresenta as credenciais. Tá certo? Então veja, você já teve algum dente quebrado? Veja o quanto isso incomoda. Ou por outra também, se você já teve um pé deslocado, ou seja, desmentido, um pé com alguma fratura, principalmente no tornozelo. Você vai andando, mas de repente você tem uma recaída, você pode andar mancando. Ou seja, é uma coisa que todos percebem, que todos sentem. É quando uma pessoa perde a confiança por sua deslealdade. Vejam só, irmãos, a direção da igreja, a liderança, não pode agir com 2 pesos e 2 medidas. Pois então, irmãos, na cidade de Bezerros, os irmãos me disseram, insistentemente, irmão Josué, nós estamos vivendo um problema aqui, um problema sério, um problema que causa muito incômodo, muito incômodo. Porque, irmãos, você já pensou, isso acontece muito na gestão da IEDPE, as pessoas estarem falando no púlpito, querendo ensinar, querendo doutrinar, querendo corrigir. Então, quando você olha para ele, você vê que o que ele fala está totalmente desincronizado das suas atitudes, do seu dia a dia, porque faz tudo o contrário. Daí ele perde a confiança porque é desleal. Você, como obreiro, procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem de que se envergonhar. E em outra ocasião, Paulo disse assim: sede o exemplo dos fiéis no trato, na palavra, no proceder. Pois então, irmãos, na cidade de Bezerros, os irmãos me disseram: existe um caso aqui latente, cujo este caso já foi levado para Samuel Oliveira, já foi levado para Ailton Júnior, e até hoje eles fizeram vistas grossas e não resolveram este caso. Pessoas que exercem, ou pessoa que exercia, ou ainda exerce cargo de liderança na igreja,
um irmão, foi dizer à jovem que estava, a uma jovem, sendo ele casado e a jovem solteira, foi dizer que estava apaixonado pela jovem. E insistindo. Esse caso foi a jovem se sentindo incomodada, disse ao seu pai, que é presbítero da igreja. O pai, que é presbítero da igreja, tentou resolver isso no âmbito da igreja, como a Bíblia manda. Irmãos incomodados porque providências não foram tomadas, levaram ao conhecimento do Templo Central, Ailton Júnior, Samuel Oliveira, e nada, absolutamente nada foi feito. Olha, irmãos, é natural que venha a fraqueza, mas o que não pode, todo mundo pode fracassar. É bom que não fracasse. É bom que não cometa deslize. É bom que não peca. Mas João disse, se pecardes, filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Mas para que o advogado tome a sua causa e advogue a sua causa, pedindo a sua absolvição, a sua inocência, é necessário que você reconheça seu erro, peça perdão e deixe o caminho do erro. Mas a partir do momento que os casos dentro dessa igreja não são, e existem inúmeros casos que a gente conhece, que não são devidamente tratados, essas pessoas perdem a autoridade dentro da igreja, e não somente eles, quem cometeu a infração, ou o delito ou o pecado, mas quem tomou conhecimento e estava no lugar de resolver, estava no lugar de tomar uma atitude, estava no lugar de disciplinar, exercer alguma correção e não fez, também se torna uma pessoa indigna de confiança. Porque se há uma coisa que Deus é reto e justo. E a justiça é a faculdade de dar a cada um aquilo que se merece. Ninguém está pedindo aqui para você expor ninguém. Ninguém está pedindo, claro, a igreja lá, para você castigar ninguém. Mas, irmãos, igreja é coisa séria. Se você não tem condições de assumir um determinado cargo, como é o caso aqui da gestão, inúmeros gestores que cometem arbitrariedades, violações dos mais elementares preceitos a partir da direção da igreja, e insiste em continuar a direção da igreja, na direção da igreja, pode fazer mil e uma coisa. Aí me parece que essa conduta desviada se estende para outros pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, porque vê o chefe fazer e não se tomar nenhuma atitude, então fica tudo em banho-maria. Mas há um incômodo generalizado nessa instituição. Por quê? Da mesma forma que você não pode, incomoda sobremaneira você conviver com o dente quebrado ou com o pé deslocado, assim é a confiança no desleal. E o desleal é aquele que não age com lealdade, com justiça, com retidão. Então está aí Samuel Oliveira, Ailton Júnior, vocês que são da diretoria da igreja, vocês que assumem esses púlpitos para ensinar, para doutrinar, né? E às vezes acusar algumas pessoas, principalmente a gente que denuncia. O que a gente faz aqui é mostrar a vocês que vocês estão agindo com falta de lealdade, falta de retidão e falta de justiça. Cabe a vocês ouvirem e tomar uma atitude ou simplesmente ignorarem, como fazem normalmente, e seguir o seu caminho, cobrindo as transgressões, como a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas o que? Mas o que encobre nunca prosperará. É o vosso caso. Pode demorar 5, 10, 15, 20, 30, 40, um século, durante a vida toda de vocês. Mas haverá um dia em que tudo isso passará como um filme na vossa memória. E aí será tarde demais. Que Deus em Cristo a todos abençoe.